Boa noite! Começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pamela Figueiredo e estarei com você na próxima hora, trazendo muita informação e conteúdo com credibilidade. Acompanhe o que preparamos para você essa noite. É algo que nós temos, né, a nosso favor, que com certeza, né, foi de lutas de pessoas que levantaram essa bandeira, que tiveram câncer, né, e muitas pessoas não sabem, né, assim, a questão da isenção do imposto de renda para o aposentado e pensionista, realmente muita pouca gente sabe. E é um rol de doenças bem grande, entendeu? E faz muita diferença na vida do aposentado e do pensionista, gente, esse benefício. A Lei 7.713 de 88, ela traz um rol taxativo de doenças, ou seja, você tem que ter uma dessas doenças para você conseguir, aposentado e pensionista, isenção ao imposto de renda. E aí se estende a contribuição previdenciária. Então, cada doença, ela tem ali a sua particularidade com seus benefícios e isenções. Mas a grande maioria tem, viu, gente? Aí é interessante buscar assessoria jurídica, né? Porque aí vai fazer um estudo específico da sua questão. Gostou? Então não saia daí que o Ela e Você só está começando. Estamos no mês de conscientização e tratamento do câncer de mama. Sabemos que a prevenção salva vidas, mas vai muito além do tratamento médico. Hoje nós vamos falar sobre os direitos da mulher com câncer de mama, que é o câncer com maior incidência em mulheres no Brasil. E para falar sobre os direitos da mulher com câncer, ela retorna ao nosso programa. Emanuele Costa, advogada, especialista em direito civil. Isso, é um prazer estar aqui com vocês, gente, muito obrigada. Falar de um tema tão rico, né, que eu acho que muito além de falar do diagnóstico, a gente também trazer esperança com possíveis situações para minimizar, né, com isenções, benefícios que nós temos na lei para minimizar esse tempo tortuoso da doença. Com certeza. Campelo, e muitas pessoas passam pelo tratamento, pelo choque do diagnóstico, passa pelo tratamento sem saber dos seus direitos. Então, estava aqui nos bastidores conversando com a Manu, você, telespectador, já fica aqui que tem muita coisa que a gente falou, que ela trouxe aqui, falei, gente, eu não sabia, gente, eu não sabia, gente, eu não sabia. Inclusive até minha irmã, né, vou falar para ela, olha, vai buscar os seus direitos, porque existem os direitos e a Manu aqui vai tirar todas as nossas dúvidas, né, Manu? Eu tô toda de rosa já, paramentada para Outubro Rosa, para poder todo mundo olhar e já lembrar e não esquecer de tudo que a gente vai falar aqui, porque tem bastante, viu, gente? A gente, às vezes, fala da omissão, né, do legislativo, reclama, mas, enfim, há realmente um arcabouço aí de legislações que asseguram vários direitos às pessoas portadoras do câncer de mama, diagnosticadas com câncer de mama e outros cânceres também, né? E a gente vai falar de todos aqui, tô até com um roteirinho para não esquecer nenhum, gente. Vocês pegam a caneta e papel para anotar também. E você já percebeu que Campelo tá ansioso, né? Ele porque tem o Outubro Rosa, depois tem o Novembro Azul, né, também. Eu tô toda paramentada de azul também. Tamo. Estou me sentindo fora da paleta. A minha paleta de cores não tá combinando com vocês. Estou chateada. Hashtag chateada. Então, é um assunto relevante, é um assunto em voga, é um assunto amplamente discutido. Duvido que não tenha alguém que não tenha passado, ou na família, ou próximo, com situação de câncer, que está aparecendo muito, né? Eu tive na minha família, sabe, muitas pessoas com câncer. Agora eu estou com uma amiga minha que também está passando com a situação com câncer de mama. Mas assim, Manu, primeira coisa,
tem um impacto negativo, mas aqui a gente vai pegar assim, os direitos da mulher que está com câncer de mama. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber, né, que todas as mulheres que têm o diagnóstico, elas têm um direito ao tratamento pelo SUS. Né? Então, elas são diagnosticadas e elas têm esse tratamento pelo SUS desde o começo da consulta, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, todo o acompanhamento. Então, há uma legislação que assegura, né, que esse tratamento seja prestado na maior qualidade possível pelo SUS. Né? E já pegando o gancho desse tratamento pelo SUS, que é o primeiro direito... Esse é a lei dos 60 dias? É a lei dos 60 dias. Que é a lei que fala que toda pessoa diagnosticada com câncer de mama, ela necessariamente tem que ser atendida nos 60 dias. É a lei 12.732 de 2012, né, que é conhecida como a lei dos 60 dias, que justamente fala que o tratamento do câncer pelo SUS, a partir do diagnóstico exato, com 60 dias, até 60 dias, ele tem que ir lá ser encaminhado, tem que dar início ao tratamento. E é uma conscientização que as pessoas têm que ter, até por conta do diagnóstico, porque ainda existe, Manu, a vergonha da mulher de falar que está com câncer, por incrível que pareça, a questão que fica falando do próprio o ensaio, fazer o teste, você se tocar, né? Existe ainda o julgamento. O julgamento, existe o próprio pudor da pessoa e o medo, sabe? O medo de se tocar, né? E descobrir que você tem. Exato. E aí você tem esse diagnóstico impactante, né? E se você vai sair dele ou não. Então, a gente sabe, né, que o Estado, ele tenta, né, dar aí uma segurança para essas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil, de tanta vulnerabilidade. E aí, além também desse tratamento pelo SUS, além da lei dos 60 dias, doutora, eu tô com câncer, primeiro passo, né, vá na onde você está sendo atendida, explique que você tem o câncer, anote a lei 12.732 de 2012, explique lá que você sabe, tem conhecimento dessa lei, que essa lei, ela assegura e garante que a pessoa diagnosticada com câncer, ela tem que iniciar o tratamento até 60 dias. E aí, para que você comece o mais rápido possível a se tratar em busca da cura, né? Outro benefício também que as mulheres que são diagnosticadas com câncer é a reconstrução mamária. Né? Então, a reconstrução mamária, ela também é assegurada pela lei 9.797 de 99, né? Em que determina que quem sofreu a mastectomia, né? Ela tem o direito à reconstrução mamária pelo SUS. E olha só, são leis antigas, né? São leis antigas. São leis antigas e é bom falar assim, reforçar para que as pessoas tenham esse conhecimento. E eu quero parabenizar o espaço de vocês e o programa de vocês por abrir espaço e dar voz para nós falarmos sobre isso, porque você vê, são leis antigas e que a gente não sabia, né? Muita gente não sabe. Você, por exemplo, não sabia de todas essas e tem pessoas que estão passando por isso. Então, é importante a população entender dos seus direitos, né? E saber onde que estão esses direitos para poder embasar a fala, né? Eu sempre, nas minhas oportunidades de fala, eu falo que o conhecimento, ele liberta, né? E hoje, na era da digitalização, é muito importante a gente se conscientizar com coisas boas. A gente usar tudo isso, né? Então, vão anotando aí, inclusive os números da lei, porque o conhecimento liberta e o conhecimento também nos empodera para, de uma maneira, né, cortês, educada, estar lá no Sistema Único de Saúde, que não dá conta de atender todo mundo, mas eu tenho certeza que os médicos que estão lá fazem o possível para isso, requerer os seus direitos, né? E se assim não acontecer, temos advogados qualificados para poder ir em busca desses direitos, defensoria pública, enfim. Mas a gente tem conhecimento das pessoas que vão nos hospitais, que estão passando por esse processo, que são atendidos e falam muito bem dos atendimentos. Aqui você já falou da lei de 60 dias, que a pessoa tem direito, diagnosticou, tem direito ao início de tratamento dentro do prazo máximo de 60 dias. Tem direito à reconstrução mamária
caso tenha que passar pela cirurgia da retirada da mama. mastectomia, isso. Exato. Aí agora a gente vai falar mais do âmbito previdenciário, né? Dentro do âmbito previdenciário, nós temos o auxílio-doença, né? Ou a aposentadoria por invalidez. Então, aquela pessoa, ela tem um emprego, carteira assinada, ou ela é um profissional liberal, mas que paga contribuição de maneira avulsa, ou seja, ela é beneficiária do sistema da Previdência, né? Ela é um assegurado, que é o termo que a gente usa. Quando houver o diagnóstico, né, do câncer de mama ou de qualquer outro câncer, tá, gente? Aí, esse não é pontual ao câncer de mama, ela tem o direito a um auxílio-doença, né, pelo período ali em que for acometado, com tratamento, enfim. E quando essa situação se estender, pode até conseguir a aposentadoria por invalidez. Doutora, eu não sou assegurada, né, da Previdência, seja porque eu não tenho um trabalho fixo, seja porque eu não contribuo de maneira avulsa. A gente tem também a possibilidade do amparo assistencial, que é o LOAS. Esse amparo assistencial, que nós denominamos chamado de LOAS, ele é para essas pessoas que não são assegurados, porque os assegurados vão ter lá o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Mas ele é uma condição assim, financeira, né, que tem no sistema previdenciário para as pessoas que não conseguem, que estão abaixo do mínimo assim, de sobrevivência. Pessoas realmente que estão vulneráveis financeiramente, né? E aí eles têm esse benefício de um salário mínimo por esse período em que tiver a doença. E o LOAS também não é só para pessoas com câncer de mama. Há uma gama aí de doenças que ele atende também para essas pessoas hipervulneráveis financeiramente falando. Então, aquelas pessoas que são seletistas ou são pessoas que acabam contribuindo por conta, foi acometido pela doença, ele vai ter os seus direitos garantidos com auxílio-doença. Com auxílio-doença ou LOAS, né? Não, com auxílio-doenças ou aposentadoria por invalidez. Por exemplo, ele não consegue retornar ao mercado de trabalho, não consegue mais trabalhar mesmo em virtude daquela doença, né? Aí vai ser a aposentadoria por invalidez. Passa pela perícia do INSS, etc. Né? Aí aquela pessoa que não é assegurada, mas ela é uma pessoa que vive na linha de miserabilidade, né? Falando um termo jurídico. Ela vai ter direito ao LOAS, entendeu? Não tem nenhum rendimento realmente para sua manutenção e subsistência. Outra situação que é bem interessante, eu vou deixar aquela que a gente estava conversando por último, porque aquela vai dar mais... É polêmica, né? O saque, as pessoas também têm direito, né? Quando receber o diagnóstico do saque do FGTS ou do PIS/PASEP. Né, porque a gente sabe que o FGTS é uma poupança, né, do trabalhador. Sim. E aí, se houver o diagnóstico, ela pode requerer esse saque junto à Caixa, que ela vai conseguir. Na integralidade. Na integralidade de tudo que está depositado ali até aquele presente momento, né? Outra situação também é o transporte, né, coletivo de maneira gratuita para pessoas que estão com câncer, irem fazer os tratamentos, etc. Isso aí tem que buscar nos órgãos responsáveis. Sim, você tem que ir para buscar essa isenção. Por exemplo, do transporte público. Você ou pega a carteirinha, né, para você poder apresentar que você está lá com diagnóstico, se você tem a deficiência mesmo. Né, o deficiente ele também tem esse benefício. É porque, gente, as pessoas elas têm um pouco de preconceito quando há uma doença envolvida, porque dá uma sensação de enfraquecimento, talvez, né? Exato. Gente, só que assim, são direitos. São direitos, né? Sabe? Independente, não deixe isso te diminuir pelo que você é, o diagnóstico, ele não pode ser você. Você é muito mais que isso. Exatamente. Mas já que você tem um diagnóstico, já que tem todos esses benefícios, vamos aproveitá-los. Vamos aproveitar. Né? No caso do desconto do transporte público, é municipal ou a lei fala sobre interestadual? Então, na verdade, assim, a legislação municipal tem que regulamentar e a estadual regulamenta, entendeu? A lei federal, ela fala que há a possibilidade de ter a isenção do transporte público. Aí cada um tem que ver se no seu município tem uma lei que assegura isso àquelas pessoas. No caso, assim, pessoas do interior do estado que precisam vir para a capital, eles vão precisar de um transporte intermunicipal. Aí tem que ver se lá na está lei regulamentado se regulamenta na onde que está. Outra situação que é a isenção do imposto de renda, né? E outros tributos, como, por exemplo, isenção de IPVA,
IPI, essas situações para quem tem câncer. E PVA, a pessoa vai ter que procurar o O Detran. Detran. Aí ela faz a isenção lá no Detran, tanto de PVA quanto para aquisição de veículos também, que tem um desconto, 30% mais ou menos, 30%, 40%, eu salvo engano, para você adquirir um veículo nessa qualidade, entendeu? Você vai no Detran, aí o Detran ele faz todo o acompanhamento, enfim. Há profissionais também, né, no âmbito do advogados também que trabalham com essa seara de benefícios, enfim, e que ajudam, né, você a adquirir esses benefícios, né, o caminho, porque você tem que fazer laudos, né, você tem que comprovar que você tem a doença, Sim. né, e aí a isenção do imposto de renda é feito, né, junto na Receita Federal para você não pagar o imposto de renda. E tem uma lei federal que é a lei que isenta aposentados e pensionistas em um rol de documentos, um rol taxativo de doenças ali descritas, a Lei 7.713 de 88, ela garante tanto a isenção do imposto de renda, quanto a devolução dos valores que você pagou nos últimos 5 anos, se você tiver essa doença nesse período. Vamos lá, a pessoa que está assistindo o programa hoje não sabe disso. 5 anos atrás, nós estamos em 2024, mas que 2019 foi acometido por um câncer, qualquer um, nesse caso? Qualquer um. Qualquer um. A lei fala neoplasia maligna, que significa qualquer câncer. Qualquer. E Campelo, inclusive aquelas pessoas que, por exemplo, lá em 1980 tiveram câncer, curaram, nunca mais tiveram, aposentaram agora, tem o benefício da isenção do imposto de renda. Daqui para frente ou dos últimos 5 anos? Ela pode tanto requerer dos últimos 5 anos, vão ser 2 processos. Ele não decai. Não decai. O câncer não. Vão ser 2 processos. Um você vai fazer para você restituir o que você pagou nos últimos 5 anos. E, doutora, mas se eu tenho desde 80, por que eu não vou de todo o período? Porque a gente tem a prescrição, né, gente? Dentro da administração pública, a gente tem a prescrição dos últimos, que é 5 anos. Eu falei que que é dos últimos 5 anos, que chama prescrição quinquenal. Então, tudo que a gente vai adquirir no âmbito da administração pública, a gente observa essa prescrição. Então, o que passou, passou. Aí, então, vai ser o processo de receber retroativamente o que você pagou e daqui para frente não descontar mais. Vamos deixar assim, vou falar o português claro. Vamos dizer que a pessoa teve lá, foi acometida com câncer lá em 2010, né? Fez todo o tratamento em 2010, graças a Deus curou, teve remissão total e está vivendo uma vida normal. Hoje, 2024, assistindo o Ela e Você, vendo a doutora Manu falando aqui, percebe que tem direito à isenção do imposto de renda. Ela pode solicitar a isenção daqui, são 2 processos que eu entendi, daqui para frente, não pagar mais imposto de renda e pedir a restituição dos últimos 5 anos. Desde que aposentada ou pensionista. Desde que já aposentada, não pode estar nativa. Não, nativa não. Tem que estar aposentada ou pensionista. Na ativa ela vai estar se ela estiver com câncer. Se ela se aposentou em 2020. Tá, se aposentou em 2020. Tá? Então, ela pode, nos últimos 4 anos, pedir a isenção. A restituição e a isenção do horavante. Daqui para frente. Tanto da isenção do imposto de renda quanto da contribuição previdenciária. E se ela estiver nativa? Então, se ela estiver nativa, ela vai entrar pedindo a isenção quando ela descobrir o diagnóstico, né? Aí vão ter doenças que vai ser para o resto da vida a isenção, porque a doença autoimune, que nunca vai curar, a pessoa só vai fazer o tratamento. Sim. E doenças, por exemplo, pontuais, que cura, fica isento e depois sarou, tudo certinho, volta, entendeu? No próximo bloco, vamos continuar com esse bate-papo sensacional. Fiquem com a gente. O programa volta em instantes. A Lei 7.713 de 88, ela traz um rol taxativo de doenças, ou seja, você tem que ter uma dessas doenças para você conseguir aposentado e pensionista isenção ao imposto de renda. E aí se estende a contribuição previdenciária. Continuamos aqui falando sobre os direitos dos portadores de câncer.
Eu aqui ainda estou impressionado pelas datas das leis, né? Você falou essa de 88. Né? 88, 1988. Exatamente, né? Século passado, né? É assustador falar, né? Mas aí você falou de um rol de doenças. A Lei 7.713 de 88, ela traz um rol taxativo de doenças, ou seja, você tem que ter uma dessas doenças para você conseguir aposentado e pensionista isenção ao imposto de renda. E aí se estende a contribuição previdenciária. Se vocês me permitem, eu vou ler as doenças, né? Com certeza. Quem foi aposentado por acidente de trabalho é beneficiário dessa lei. Moléstias profissionais, e aí entra aquela questão, por exemplo, do LER, se a pessoa, um exemplo, professores, né? Geralmente os professores, eles têm muito diagnóstico no braço, punho, cotovelo, ombro, no braço, de tanto ficar escrevendo de LER, artrose, artrite, né? Etc. E aí a jurisprudência, ela já entende, né, que quando há essas doenças que elas vieram, essa incapacidade, ela veio oriunda do trabalho, ela é também beneficiária na aposentadoria para isenção do imposto de renda. Né? Aí tem tuberculose ativa, alienação mental, paraplegia, demência, esquizofrenia, com a doença do século, depressão, entra aqui, burnout, entra aqui. Né? Se você consegue fazer esse laudo, esse arcabouço comprobatório de que essa situação, ela adveio da profissão. Né? Esclerose múltipla, neoplasia maligna, que são os cânceres, cegueira, mesmo a cegueira monocular, quando é só de um olho, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, tetraplegia, amputações, deficiências físicas reconhecidas pelo DETRAN para isenção de IPI, etc. Então, assim, você tem alguma doença que não está escrito aqui, mas no DETRAN você consegue ser diagnosticado como deficiente lá, para isenção de IPI, etc. Aí você faz o processo primeiro para isenção do DETRAN, para você conseguir o benefício do IPI e do IPVA, e aí com esse processo do DETRAN, que vai passar por laudos, por peritos, etc., você vai e entra com o pedido para isenção do imposto de renda. Você falou amputação. Amputação também. Amputação, mas é amputação derivada do trabalho? Não, amputação. Qualquer amputação. Qualquer amputação. Cardiopatia grave e cardiopatia que pode ser, né, infarto, ponte de safena, ponte de mamária, cardiopatia isquêmica, stents, angioplastia. É um rol de doença extenso, né? E nos últimos tempos aumentou essas doenças, porque antes tinha uma quantidade ali, mas a lei, ela se atualizou porque viu que existiam outras doenças que também haveria essa necessidade, né? Eu digo assim que, na verdade, foi um papel... A lei, se você pegar a lei, é o artigo 6º, salvo engano, dessa lei, ela vai ter essas doenças que eu tô lendo para vocês. O que aumentou, porque aí tem ainda doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, que é uma doença na coluna, nefropatia grave, quem faz, por exemplo, hemodiálise, essas coisas, doença, né, do rim, hepatopatia grave, doença de Pagô, contaminação por radiação, AIDS, inclusive os portadores assintomáticos do vírus do HIV. Então, a Lei 7.713 de 1988, o rol, se você ir lá no artigo, vai ser esse das leis. Aí a jurisprudência, né, que são os julgados dos tribunais, ela tem esse papel de atualizar a lei, vamos dizer assim, né, porque a sociedade, ela é dinâmica. Então, por exemplo, LER, artrose, artrite, não estão aqui. Mas essas doenças podem ter sido oriundas do trabalho, de você ficar lá por 30 anos escrevendo ou digitando, né? E aí, só que aí, geralmente, você não consegue administrativamente. Né? Se você não tem essas doenças estabelecidas aqui nesse rol que eu li, que você vai fazer uma construção de que isso veio oriundo realmente da atividade profissional, aí provavelmente você vai receber uma negativa administrativa e aí você vai ter que judicializar, contratar para poder fazer os laudos, construir, porque é um trabalho multidisciplinar a questão da isenção, né? A gente precisa dos laudos dos médicos e o jurídico vem
dando todo o respaldo ali para poder fazer os requerimentos, orientar, quando há uma negativa entrar com os recursos, enfim, até conseguir efetivamente a isenção. E quem faz o retroativo é a contabilidade, né, que entra lá no que você declarou de imposto de renda e faz a retificação. Então, é um trabalho, a gente diz que é multidisciplinar. Né? No escritório, por exemplo, a gente tem, a gente faz a parte jurídica, né, tem, não tem, aí o cliente ele tem que ir aos médicos, pegar os laudos, porque ainda que ele vá passar por uma perícia oficial, seja, por exemplo, do Estado, do município, federal ou do INSS, ele precisa, para fazer o pedido, estar respaldados por laudos. Aí, assim, para você receber o retroativo, você tem que estar doente há 5 anos. Se você acabou de descobrir que você tem uma dessas doenças, acabou de receber o diagnóstico, você vai entrar com um pedido para não descontar mais daqui para frente. Mas você não vai ter nada retroativo para receber, porque a doença acabou de acontecer. O retroativo é só para pessoas que já foram diagnosticados com essas doenças, não sabiam desses benefícios e vão entrar pedindo. E hoje estão aposentados ou são pensionistas. Ou quem está na reserva remunerada também, que é o caso dos militares. Ah, tá. Beleza. Porque então. homem também tem câncer de mama, né? Por incrível que pareça. É mais, como que fala? É raro. Mais difícil, né? De se Mas encontrar um caso, mas existe. Mas e como você falou, não é só o câncer de mama, pode né? ser câncer de próstata, estômago, qualquer câncer, qualquer né? câncer. Você vê que a lei, ela utiliza o termo neoplasia maligna. Né? Neoplasia maligna significa qualquer tipo de câncer. Aí pega a isenção do imposto de renda. E a gente dá a contribuição previdenciária E da Previdência também? Então eu posso pedir dos dois. E o retroativo? Eu posso pedir do imposto de renda? O do retroativo você pode pedir do imposto de renda e da contribuição previdenciária também. Da previdenciária também. Nos Se últimos você já 5 tem o anos. diagnóstico. E já tem o diagnóstico dentro desses 5 anos, ou se você teve a doença durante esses 5 anos, o tempo que você teve. Vamos dizer que você teve 3 anos atrás, então será de 3 anos atrás. Um ano atrás vai ser de 1 ano atrás. Mês passado vai ser do mês passado. Isso. Né? E daqui para frente você não paga. Não vai mais pagar. É uma forma de contribuir para a pessoa, né? Porque a pessoa tem um gasto excessivo com farmácia, com remédios, com consultas. Porque não é 100% SUS, né? E não é só... Sempre tem algo que você está faltando, por exemplo, na farmácia, que acontece muito. E não é só a doença também, é tudo que origina a partir dela, né? Até a própria condição emocional da pessoa. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem que fazer fisioterapia, às vezes a pessoa tem que fazer uma cirurgia para pôr uma prótese, e aí ela está na fila há muito mais tempo e quer pagar de maneira particular. Enfim, né? É realmente uma forma de minimizar para a galera da melhor idade. Meu pai, gente, já é melhor idade, né? Aí ele fala, melhor idade é coisa nenhuma. Melhor idade é quando eu corria. Agora que eu gosto de farmácia. Quem que falou que é melhor idade? Mas é para proporcionar a galera da melhor idade, né? Que provavelmente a pessoa tem mais de 60 anos para ela ser aposentado ou pensionistas. Uma qualidade de vida melhor com um diagnóstico desse. Qual outro benefício que tem? Além de todos esses, tem mais algum benefício, Manu? Então, aí tem auxílio-doença também, se aplica a todas as doenças, né, que você entra pedindo auxílio-doença, mas você tem que ser assegurado, né? É a mesma questão que eu falei lá do câncer de mama, tem também. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez também, e também tem o LOAS. A pessoa está acamada agora. Até aconteceu um fato, né, da sobrinha levar lá o tio dela e aquele caso... Morto, né? Acabou morrendo, foi comprovado que ele morreu no transcorrer. Sério, não? Sério, foi comprovado no transcorrer, né? Que julgaram ela, inclusive, né? Julgaram ela de tudo que foi coisa. E foi comprovado que no transcorrer ele morreu e ela não percebeu que ele tinha... ela não percebeu Não percebeu. Então ela... Porque ele era tão acamado. Exatamente. Vamos dizer que a pessoa está acamada, né? Hoje, um familiar pode tomar frente? O que ele tem que fazer? Ele tem que procurar... É melhor procurar um advogado? É melhor procurar Manu? Como é que faz? A gente tem hoje, né, o processo de curatela, né, que são situações em que você assume as responsabilidades civis pelo outro. Falando de uma maneira bem didática aqui, né, para todo mundo que está assistindo. E, inclusive, por exemplo, a pessoa teve um acidente de carro e está em coma.
ou fez qualquer coisa, está em coma, e alguém quiser receber o salário dela, precisa, enfim, para pagar as contas, tudo, a gente entra com esse processo de curatela, né, que é um processo em que você pode tomar decisões por outro, receber os benefícios previdenciários, você pode ir no banco movimentar as contas bancárias, você pode, por exemplo, vender bens, enfim. A curatela é para as pessoas que estão bem acamadas mesmo, entendeu? E aí a gente tem um outro instituto que chama Tomada de Decisão Assistida, que são pessoas que ainda têm a lucidez, né, de tomar as suas decisões, mas que elas, assim, não precisam de um auxílio, entendeu? E aí, geralmente é um familiar, né? Esse familiar, ele faz toda essa assistência de tomadas de decisões assistidas, né? A tomada de decisão assistida é uma coisa mais branda, ela não retira todos os atos da vida civil da pessoa, e a curatela, que a gente chama de interdição, né? Você realmente retira todos as faculdades ali de direitos civis da pessoa, por isso que é uma situação bem mais drástica, né? Para situações que realmente a pessoa está inválida. Alzheimer, por exemplo. Alzheimer, grau 3, pessoas em coma, pessoas que realmente têm alguma esquizofrenia, demência grave, né, Parkinson muito avançado, que a pessoa já está, né, enfim. Aí a gente avalia, cada caso é um caso, né, para a gente aplicar qual é realmente o instituto devido para aquela situação. Mas temos esses dois institutos para, respondendo a tua pergunta, para poder assistir, né, aos familiares, dependentes, enfim, né, todo. Não perca o próximo bloco. É rápido, não saia daí. O Ela e Você volta já já. Que é algo que nós temos, né, a nosso favor, que com certeza, né, foi de lutas de pessoas que levantaram essa bandeira, que tiveram câncer, né, muitas pessoas não sabem, né, assim, a questão da isenção do imposto de renda para o aposentado e pensionista, realmente muita pouca gente sabe. E é um rol de doenças bem grande, entendeu? E faz muita diferença na vida do aposentado e do pensionista, gente, esse benefício. Porque realmente é um momento da vida em que a pessoa tem um custo muito elevado com a saúde, né? Estamos de volta aqui, tirando todas as dúvidas. Doutora, eu vejo a Manu aqui hoje, falou um rol de doenças, muitos direitos das pessoas que eu acredito, Campelo, que pelo menos assim, boa parte da população acometida pelo câncer não sabe que tem. Pois é, eu fiquei aqui, sendo bem sincero, né? Quando a gente estava conversando sobre a pauta, eu falei assim, gente, eu não sabia disso. Aí ela começou a falar, eu não sabia disso. Além dos 60 dias, eu né? não sabia. Por isso que eu parabenizei vocês pelo espaço e a oportunidade de estar aqui, levando todos esses direitos aos cidadãos e telespectadores que nos assistem, porque é algo que nós temos, né, a nosso favor, que com certeza, né, foi de lutas de pessoas que levantaram essa bandeira, que tiveram câncer, né, muitas pessoas não sabem, né, assim, a questão da isenção do imposto de renda para o aposentado e pensionista, realmente muita pouca gente sabe. E é um rol de doenças bem grande, entendeu? E faz muita diferença na vida do aposentado e do pensionista, gente, esse benefício. Porque realmente é um momento da vida em que a pessoa tem um custo muito elevado com a saúde, né? Então é uma maneira ali de poder... o idoso, ele é também um hipervulnerável, que o Estado, ele também contempla uma proteção. E isso é uma forma do Estado poder, né, dentro do que ele pode, dar para esse idoso aí, essa pessoa, alguma qualidade de vida a mais, tirando essa contribuição. Para o nosso telespectador, que também está ciente agora dessa informação, né? A primeira coisa que ele tem que fazer? Primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que pegar todos os laudos médicos dele, né? Ir no médico que o acompanha, pedir os laudos,
fazer os exames, por exemplo, nos exames de imagem, vai estar lá o laudo escrito, né? O que tem, a espondiloartrose anquilosante, por exemplo, ela é uma doença da coluna, hematológica, enfim. É escrito nos laudos que tem isso. Então, pegue todos esses exames, né? E você vai fazer, procurar aí uma sua assessoria. peregrinação nos órgãos, né? Aí você procura uma assessoria. Eu acho que sempre é importante ter a assessoria jurídica, né? Melhor, é um caminho mais fácil. É um caminho mais fácil, né? Mais rápido, vamos dizer assim. Um caminho mais rápido, um caminho mais seguro, né? Que você um caminho que você vai conseguir aquilo, né? Porque você vai estar bem respaldado, bem orientado, mais prático, né? Porque aí a correria toda fica ali no trâmite do profissional. Mas ele pode também fazer esse requerimento de maneira autônoma, né? Nos órgãos que ele recebe os proventos de aposentadoria ou de pensão. E aí ele tem que levar todos esses exames. Então, assim, o primeiro passo é, depois do diagnóstico, você ter todos os exames que falam realmente que tem. Ah, você teve câncer há 6 anos. Então, você tem que ter os exames dos últimos 5 anos para você comprovar que você teve essa doença. Mas se você teve há 6 e curou... Não, mas assim, só dos últimos 5 anos que ele vai receber retroativo. Eu falo assim, para ele conseguir receber o retroativo, ele precisa comprovar que ele está com essa doença desde a data X. Manu, me fala uma coisa assim, para a pessoa também que está procurando isso, está aposentado, procurar um advogado, procurar um escritório contábil, ou uma defensoria, é acessível? Como que funciona isso? É acessível, né? Geralmente a defensoria ela tem um teto, né, de renda familiar para ser atendido, porque a defensoria ela está à disposição das pessoas que estão em condições de dificuldades financeiras. E o escritório de advocacia, cada um, né, tem seu preço, mas o que a gente pode deixar a população tranquila, né, é que geralmente costuma-se ter uma acessibilidade maior, porque como é uma situação que está amparada na lei, né, a chance de êxito ela é muito grande, né, porque assim a pessoa está lá na lei que ela tem esse direito, né, e que ela tem essa doença, que a doença está lá no rol taxativo, enfim, então traz aí uma segurança também para o profissional ao, né, brigar por isso, por aquele cliente no buscar o seu direito, né? Então a pessoa está aposentada ou é pensionista, né? Passou por uma dessas doenças que a gente listou aqui, né? Pode então procurar o seu advogado, que é um meio mais célere para ele conseguir as informações, porque são vários canais que tem que abrir. Não, você deixou muito bem claro que a pessoa, se quiser, ela pode ir por conta. Pode ir por conta, pode ir também no jurídico, se ela contribui, se ela faz parte de alguma associação. Às vezes tem lá na associação uma consultoria jurídica, né? Assessoria jurídica, ela pode também ir lá. E se quiser contratar um advogado particular também, há profissionais ali, há qualificados que atuam especialmente em todos esses direitos. Perfeito. Manu, eu só fiquei com mais uma dúvida. Estou à disposição. Toda e qualquer pessoa tem direito ao benefício, tipo lá, vamos lá. Eu descobri um diagnóstico com câncer, de câncer, né? Mas a minha família tem condições de custear tratamento, então eu corro o risco de ter esse benefício negado pelo INSS? A primeira coisa que a gente tem que entender é qual benefício a gente está tratando, porque eu falei de no mínimo 5, então a gente coloca cada um numa caixinha, né? Por exemplo, o benefício do auxílio-doença, ele é assegurado para uma pessoa que contribui para a Previdência, lá no seu olerite é descontado um valor para contribuição, então ela é denominada como assegurada da Previdência Social. Então, independente se ela tem muitos bens, se a família tem muita condição, enfim, ela trabalha provavelmente de carteira assinada, ou, enfim, ela é assegurada do INSS, ela vai ter o direito ao auxílio-doença dentro do teto da Previdência, do que ela contribui, do que é o salário dela. O autônomo está nessa caixinha também ou não? Eu vou chegar lá. O autônomo, ele precisa, e isso é bom a gente falar, Campelo, que hoje em dia
houve uma pluralização das profissionais autônomos, né? A gente tem hoje vários profissionais, várias profissões em que elas não são carteiras assinadas, né? Tipo, que a gente vê aí Uber, iFood, as novas profissões de blogueira, digital influencer, enfim, várias profissões no ramo do marketing, tem muito também, que trabalham de forma autônoma. E aí essas pessoas, elas precisam contribuir de forma facultativa. Vão entrar lá no site do Gov, né? Digitar no Google. Quero contribuir para a Previdência como profissional avulso. Uhum. O site do Gov, ele é super autodidático. Ele mesmo vai dando passo a passo para a pessoa conseguir fazer esse cadastro, para ela conseguir contribuir de forma facultativa. Por que que é importante, gente? E isso eu falo para todos que me assistem, quem é Uber, né? Quem tá, às vezes, essas profissões que hoje em dia o digital possibilita muita venda online, às vezes a pessoa vende um bolo, um doce, enfim, e ela não contribui, não se atenta a isso. É importante você ser um contribuinte facultativo, porque se algo acontecer com você, você vai ter direito a um auxílio-doença, a possibilidade de uma aposentadoria por invalidez. Ainda que você contribui no mínimo, é um salário mínimo só, é pouco, mas imagina se você não tivesse nem isso. Entendeu? Exatamente. Porque geralmente, essas profissões autônomas, elas ganham porque elas produzem. Se você perde a capacidade produtiva, seja porque você está no tratamento de câncer, seja porque você foi internado, seja porque você saiu de casa, sofreu um acidente de moto e você, personagens, trainers, por exemplo, que geralmente não são carteira assinada, mas que trabalham de maneira autônoma. Todos esses profissionais, eu acho muito importante a população ter consciência de que ela tem que contribuir, né, para ela poder ter pelo menos um mínimo de um salário para subsistência. Um mínimo é um salário, mas dependendo da contribuição, você pode chegar até no teto previdenciário. O teto previdenciário, isso. Aí temos esse auxílio-doença, pode se transformar numa aposentadoria por invalidez, mas você tem que ser assegurado. E aí o LOAS, que é para pessoas que não contribuem, vai ser concedido para as pessoas que têm uma renda per capita muito baixa. Então, realmente, se você vir de uma família abastada, tiver condições, você não vai conseguir o benefício do LOAS, porque ele é para pessoas que realmente tem que preencher lá o requisito específico do LOAS. Tem que estar no cadastro único. Tem que estar nesses requisitos específicos, entendeu? Tratamento ao SUS. Não, independente da sua condição de vida, você vai lá, é para todo mundo. Independe se você tem, o SUS é para todos. O SUS é uma mãe, né? Não existe nenhum país no mundo que tem um sistema único de saúde tão contemplativo quanto o nosso. Isso a gente tem que realmente valorizar. E falar do Hospital do Câncer, que lá o tratamento é sério, funciona, porque tem muita gente que não sabe e acaba desmerecendo, né? O sistema de vacinação pelo SUS é para todos. Se eu não quiser pagar particular a vacina para os meus filhos, eu vou em qualquer postinho de saúde, né? Geralmente você vai no próximo da sua localidade e você faz o calendário vacinal pelo SUS. Campelo, você falou do Hospital do Câncer. Um tempo atrás eu tive a informação que lá é um dos melhores centros cirúrgicos do estado. Sim. Porque, lógico, todos os hospitais têm um nível de contaminação hospitalar, né? Lá era o mais baixo. Então, assim, eu acho não. Eu acho até uma palavra que a gente tem que tirar do vocabulário, né? Eu acredito que as pessoas têm que buscar mais informações antes de falar, né? Porque eu vejo muito desmerecimento, entendeu? Então eu vejo isso como muita falta de informação. E essa falta de informação, que hoje, inclusive, a gente está tirando um monte de dúvida, levando essas informações para o nosso telespectador, né? Coisas que, juro para você, Manu, eu não sabia. E se vocês tiverem mais dúvidas, gente, como eu disse, o site do Gov, que é um site do governo federal, que é o site do INSS, né? Que vai lá para o meu INSS. Ele é super didático. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês digitam lá, que ele realmente faz
uma linguagem para o público em geral, para poder as pessoas saberem tá muito o que acessível, é LOAS, né? o que é. Você digita no Google aquela informação, pode digitar. Eu tenho direito ao auxílio-doença gov.br. Vai cair no site do governo federal que vai estar explicando, enfim, para poder estar acessível ali essas informações. Mas eu acho que de tudo que eu falei aqui, óbvio que tudo é importante. Mas eu acho que frisar a questão da isenção do imposto de renda para aposentado e pensionista no rol de doenças é realmente uma situação que tem assegurado desde 88, mas que muita pouca gente sabe. E é impressionante isso. E ainda tem direito, se você teve a doença até 5 anos atrás, você tem direito a essa restituição desses 5 anos. E que são 2 processos, ó, já tô sabendo, são 2. Você tem que entrar com um pedido administrativo para parar de descontar daqui para frente, o pedido retroativo para você receber para trás. No próximo bloco, vamos continuar com esse bate-papo sensacional. Fiquem com a gente, o programa volta em instantes. Então, cada doença, ela tem ali Sua particularidade. a sua particularidade com seus benefícios e isenções. Mas a grande maioria tem, viu, gente? Aí tem que buscar um direito, Aí é interessante buscar assessoria jurídica, né? Porque aí vai fazer um estudo específico da sua questão. Voltamos aqui para mais um bloco com a doutora Emanuele Nadaf. Manu, isso a gente está falando sempre do aposentado e pensionista e deixar muito bem claro. A Lei 7.703 de 88 é para esse rol de pessoas. Aí a pessoa em vida, né? A pessoa ativa, ela teve alguma dessas doenças, aí a gente, por exemplo, quem teve câncer mamário tem todos esses benefícios, né? Da lei de 60 dias, de fazer vai implante. ter, por exemplo, a gente agora está numa onda de doenças, de muito diagnóstico de espectro autista, TDAH, etc. Então, estão vindo várias leis assegurando direitos e benefícios às pessoas que vêm com esse diagnóstico, né? Então, cada doença, ela tem ali Sua particularidade. a sua particularidade com seus benefícios e isenções. Mas a grande maioria tem, viu, gente? Aí tem que buscar um direito, Aí é interessante buscar assessoria jurídica, né? Porque aí vai fazer um estudo específico da sua questão. E não adianta falar assim, olha, eu tenho isso, minha vizinha tem a mesma coisa, mas nunca é o mesmo. Deu para ela e para mim não deu certo? Aí tem que saber o prazo, prazo, porque às vezes ela é os assegurada a vida inteira, ela contribuiu para a Previdência e você nunca contribuiu. Então, diarista, gente, que também trabalha sem carteira assinada, eu fico muito preocupada com as pessoas que têm essas profissões autônomas, delas não fazerem a contribuição de forma facultativa. A contribuição facultativa, ela é muito acessível, ela vale a pena ser feita porque você resguarda você e os teus, principalmente se você tem filhos. Então para o pessoal de Uber, o pessoal do iFood, que hoje faz entrega do iFood, uma informação essencial que talvez não se preocupe agora, né? E principalmente, por exemplo, assim, quem entregador de iFood, né? Principalmente de moto, essas coisas. Eu pensei nisso. Enfim, precisa realmente ter ali, ser facultativo, né? Porque ainda demora um tempo, né? A gente, por exemplo, você engravida, né? Para você receber auxílio maternidade, você precisa estar assegurada, você precisa estar contribuindo. Tem um tempo de carência. Você tem que ter um tempo de carência, Mas e para um acidente, por exemplo, do entregador do iFood que anda de moto? Aí tem que ver, cada lei, cada situação é uma situação de ver quanto tempo... A situação, no específico. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, ela contribui, ela é associada, mas ela recebeu seguro-desemprego, entendeu? Aí ainda que você, por exemplo, você contribuiu, aí você recebeu auxílio-desemprego, você fica num tempo de carência ainda, se alguma coisa acontecer com você pela Previdência. Né? Então, é uma situação que a gente tem que se atentar, tem que ir atrás, tem que ver como é que faz para você contribuir de forma facultativa para você não ficar desamparado. Porque você vai ter, no mínimo, aí o auxílio-doença, né? Se acontecer qualquer coisa pior, aposentadoria por validez, uma pensão por morte. Exato. Então é uma coisa assim, é importante falar, é importante salientar. E também é o seguinte, não ficar contando com a sorte, né? Você já começa agora,
Já começa a cuidar do seu futuro agora, porque muitas pessoas ela não se preocupam, né? Lá para frente, acha que, que não vai acontecer nunca, né? Que a única certeza da vida é a morte, né? Então a gente precisa falar e fazer planejamento sucessório. E o que seguro morreu de velho. E a única certeza dos relacionamentos é o fim. Seja pela dissolução, seja pela morte, você precisa fazer planejamento matrimonial. Então, esses temas estão muito em vogas, né? A gente vai ter que ter um outro programa para falar de planejamento sucessório e matrimonial, mas é importante as pessoas, elas estarem resguardadas na questão previdenciária, eu entendo, sabe? Aproveitando o gancho do Outubro Rosa, né? De todos os benefícios que a gente tem, de procurar aí como que ela vai ser contemplada se algo acontecer. Então, a gente já falou sobre a questão matrimonial, na questão de separação, né? Você lembra disso? A gente tem que vir aqui falar dos regimes de bens, a gente tem um monte de contrato de namoro, né? Isso, enfim, procure nos programas antigos que tem bastante assunto muito interessante com a Manu. Da contratualização, né, nos direitos das famílias, aí a gente tem que falar dos regimes, tudo. Manu, mais uma vez eu quero te agradecer por estar conosco aqui, tirando todas tirando dúvida não, fazendo esse esclarecimento, dando essa aula sobre os direitos, tanto da pessoa com câncer, né, quanto também outros direitos, porque você lê um rol aí de doenças, né, do quais eles têm alguns direitos que, né, não sabem. E parabéns assim pela pessoa oratória, né? Uma comunicação super fácil, super acessível que atinge a todos nós aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade, gente, é sempre um prazer estar aqui no programa com vocês dois. É um prazer poder levar aos telespectadores direitos que às vezes eles não sabem, mas que estão aí, né, para eles. Então busquem os direitos de vocês. Agradeço o convite, estou super à disposição. Perfeito, Manu. Mais uma vez, muito obrigada. E o Ela e Você dessa noite fica por aqui. Quero agradecer a você, telespectador, por ter estado conosco até este momento. Já pegue a sua câmera do celular, aponte para o QR Code que está aí, vai direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, é de graça, vai nos ajudar muito. Lá você vai poder assistir essa fantástica entrevista aqui com a Manu e lá vai ter muito mais conteúdo esperando você. Boa noite e até amanhã.